Desde 2002 nós criamos um instituto e é uma batalha assim árdua, né, de tentar conservar o maior felino do continente brasileiro. Mais do que isso, é uma espécie ícone da nossa cultura do continente americano, né? Você pegar os povos ancestrais brasileiros da América, continente americano, todos, em algum momento, tem lá a onça pintada representada na sua iconografia, nos seus rituais, nas suas crenças, né? Pega os maias, os incas, os olmec, todos os nossos povos ancestrais, as civilizações ancestrais já tinha a onça lá, né? Como um símbolo forte. Hoje a onça pintada ela é considerada pelo governo brasileiro como o símbolo da conservação da biodiversidade brasileira. Tá? Tem uma portaria do Ministério do Meio Ambiente elegendo ela para ir nesse status de símbolo. E isso porque é um bicho que, vamos dizer assim, é o mais exigente lá fora, né? Ele é o animal que demanda grandes áreas em alta qualidade. Então, é um animal que, vamos dizer assim, é um dos melhores bioindicadores que a gente tem de qualidade ambiental. Moral da história, se a onça pintada está presente, eu tenho qualidade ambiental ali naquela área, né? Então, o nosso desafio hoje de sociedade moderna é conseguir produzir, usar os recursos naturais com a onça pintada presente. Se a gente estiver fazendo isso, significa que a gente está conseguindo exercer sustentabilidade, a tão falada sustentabilidade, usar os recursos de forma sustentável, né? Então, a onça pintada, ela, vamos dizer, ela valida, se a gente estiver fazendo uma boa tarefa, ela vai estar validando isso através da sua presença, né? E é um desafio conservar isso. É uma moral da história. Se eu for falar da onça pintada e mostrar a imagem da onça pintada, eu diria que a grande maioria das pessoas vão falar assim, que bicho maravilhoso, vamos conservar, ele... que legal entender da ecologia e tal, enfim. Parece maravilhoso, parece unanimidade. Mas aí é onde começa o problema da conservação do bicho. É que não é unanimidade. A gente quer conservar um animal que é uma maravilha desde que eu não conviva com ele. Desde que você esteja em São Paulo, longe, né? Exatamente, né? Então... Você sabe, Leandro, que eu percebo isso, só fazer você falando do negócio da onça pintada, antes de te interrompendo rapidamente, os índios lá do Xingu, eles se pintam, uma das pinturas para lutar o Ruca-Ruca é de onça, né? Inclusive eu fiz um documentário agora para o UFC, para o combate, que eu luto um pouco de Ruca-Ruca com um índio lá do Xingu. E ele se pintou de onça e me pintou de onça também para a gente fazer a luta. Foi muito, muito maneiro. Então, quero ver eles esse têm... vídeo. É muito legal. Foi lançado ontem. Aliás, foi lançado na segunda-feira. Leandro, agora mudando um pouquinho de assunto, como que começou a sua paixão com o negócio da onça e como que foi a criação do Instituto, que hoje em dia até não é só de onça pintada, né? Tem outros bichos também. Fala um pouco como é que começou esse negócio e o que vocês hoje têm no Instituto, como é que está funcionando? Putz, é uma longa história que começa lá de infância, né? Eu tive influência desde criança pelo meu pai, que era veterinário, era professor da universidade, mas a gente morava em Goiânia, morava na cidade e sempre que eu podia ia para... Eu estava na escola, eu ia com ele para a escola veterinária, que estava dando aula, eu via animais. Eu de cara já tinha acesso a animais. Mas eu acho que a parte marcante que me provocou a gostar de animais silvestres foi que meu pai sempre era consultado para ver algum animal no zoológico que estava doente, algum problema e tal. Então eu acabava indo no zoológico, eu estava nos bastidores, né? Ele ia lá ver um colega que chamava, então eu tinha acesso aos bastidores. Aí você chegava, tinha os filhotes, você via os animais de perto, e aquilo era impactante, né? Uma criança de 10, É o 12 sonho de qualquer criança que gosta de bicho, né? era ter acesso a isso, e eu tinha, né? E muitos animais, eu me lembro que chegavam, às vezes filhotinho, o pessoal não sabia cuidar, e ia para casa, né? E minha mãe ajudava a cuidar, então eu tive desde criança muito acesso à fauna nossa. E então já desde criança eu gostava. E aí, quando eu tinha 14 anos, eu assisti um programa na televisão com um pesquisador
americano que estava iniciando o primeiro estudo com onça pintada no mundo, que foi realizado no Pantanal. E eu vi aquilo e falei, nossa, eu quero fazer isso, meu sonho é fazer isso. Só que eu estou falando 1970 não, 9, era 80 o início de 80, né? Uhum. E eu fiquei apaixonado por esse trabalho, mas era um Brasil numa época que o meio ambiente não era pauta. Nunca foi pauta política para nada de governo nenhum. A pauta era social. Sempre foi desenvolver progresso, comida, mas não tinha pauta ambiental. Então foi extremamente complicado. Mas, encurtando uma longa história, eu fui atrás desse pesquisador nos Estados Unidos. Um dia fui ser biólogo, mas encontrei com ele, estava fazendo biologia, e falei para ele, olha, eu virei biólogo por sua causa, eu vi seu trabalho, e ele me contou o trabalho dele, e aí ele me indicou para uma pessoa aqui no Brasil. Como chamava esse pesquisador americano? Desculpa, não ouvi? O pesquisador americano, quem que era mesmo? George Schaller. George Schaller foi o primeiro que estudou tigre, leão, urso panda, gorila. Ele foi o primeiro tudo, ele é o cara. Né? E o George Schaller, ele que foi o primeiro que iniciou esse trabalho, e no Brasil foi um cara chamado Peter Crouch, né, que é um pesquisador brasileiro, que é do IBAMA, depois CMBio, já aposentou. Mas o Peter no Brasil foi o que abriu a oportunidade, porque o Peter estudou onça no Pantanal, depois veio fazer doutorado em Foz do Iguaçu, e eu fui fazer estágio com o Peter em Foz do Iguaçu. E em Foz do Iguaçu foi onde eu vi a primeira onça pintada minha, e aí eu nunca mais parei. E de lá eu vim para o Cerrado, que era a minha base, né? E aí tudo começou, e aí nunca mais parou. Mas foi numa época em que a gente era autodidata, né? Porque não tinha ninguém, aí não tinha escola para seguir, a gente tinha que ir descobrindo, foi muito difícil, dinheiro era muito difícil, então foi muito, muito difícil. Enfim, a gente, em 2002, criou o Instituto Onça Pintada, depois que a gente percebeu que a nossa fauna, eu tenho tantas espécies com urgência de estudos, de gerar ciência para poder arrumar a solução, para ajudar a conservar, que a gente falou assim, se a gente começar a dispersar, a gente morre sem fazer nada. Então a gente falou, vamos focar no bicho principal, que é o que a gente mais queria, e a gente montou o Instituto Onça Pintada em cima da espécie, lembrando que para eu entender a espécie, salvar a espécie, eu tenho que, na verdade, entender de todas as presas que estão abaixo, né, que compõem a dieta do bicho e, enfim, que demanda ela para poder existir. Então, acabou que a gente estuda um monte de bicho, a vida inteira estudamos a onça pintada, mas estudamos também queixada, anta, o doutorado da Ana Tereza, que é a minha esposa, cofundadora comigo, foi com queixada. Na época, eu fiz doutorado com onça pintada, ela com queixada, então foi um estudo de presa e predador. Porque se eu quero manter a onça pintada no Cerrado, eu tenho que ter queixada. Então a questão é, o que eu preciso para manter queixada? Eu tenho que entender disso, entendeu? Aonde que a onça vive? Eu tenho que estudar a onça para saber quais os ambientes que eu preciso para a onça viver, para manter ela. E aí nunca mais paramos, né? Então foi uma vida de estudos em cima de fauna.